Hoje nós vamos falar de um tema que mexe diretamente com o bolso do brasileiro, os investimentos. O dólar vem oscilando, o Ibovespa está em alta e ainda há esse impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos. Para entender o que tudo isso significa para quem já investe e também para quem ainda está pensando em começar, nós recebemos aqui o Elton Carlos, sócio e assessor de investimentos da A7 Capital. Elton, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, é um prazer falar com vocês. Quando a gente vê notícias assim como o dólar cai, a bolsa sobe, isso pode parecer muito distante para o ouvinte que está ouvindo a gente e não tem familiaridade com esse mundo. Mas afinal, por que essas oscilações importam tanto para a vida prática do investidor brasileiro? Realmente eu acredito que todos os dias o brasileiro ele se depara com esse tipo de notícia, né, em relação ao dólar, em relação à bolsa, e muitas vezes isso parece muito distante para o brasileiro comum, né? Dá uma sensação de que isso só importa para quem é investidor. Mas, na verdade, são indicadores financeiros bem importantes, né? Falando principalmente aí do dólar, né? Pegar esse gancho do dólar, é importante a gente entender o porquê que o dólar oscila, por que ele sobe, desce todos os dias e em relação ao quê, né? O dólar sobe em relação ao real, em relação à nossa moeda. Então, quando o dólar sobe, ele se tornou mais atrativo do que a nossa moeda. A nossa moeda se desvalorizou. E vice-versa, né? Quando o dólar cai é porque o real acabou se valorizando frente ao dólar. Esse movimento ele é mais relacionado com a questão de oferta e demanda, né? De procura ou não em relação a essa moeda. Ele é ligado diretamente a fatores na maioria das vezes externos, né? Então a gente olha para o cenário internacional, decisões políticas dos Estados Unidos, Europa, Ásia, dados econômicos financeiros que saem no cenário internacional muitas vezes é o que mais impacta essa oscilação do dólar frente ao real e frente a outras moedas. Nós também temos questões internas que faz com que o dólar também oscile bastante, né? Então decisões políticas, dados indicadores aqui no Brasil também impactam diretamente no dólar, só que eu acho que de maneira prática, o que todo brasileiro deveria entender é que de forma direta ou indireta a gente está relacionado com o dólar, né? Tudo que a gente, quase tudo pelo menos daquilo que a gente consome, daquilo que a gente usufrui, daquilo que a gente utiliza, é ligado ao dólar, né? Então, só para dar alguns exemplos, né? O petróleo a gente importa, né? Apesar da gente produzir, nós somos importadores de petróleo e o petróleo é cotado em dólar. Então, se você compra petróleo mais caro, isso consequentemente vai ser repassado no preço do combustível, da gasolina, diesel, querosene de avião e consequentemente isso vai ser refletido depois nas passagens aéreas. A gente importa fertilizante, então quando você vai plantar alguma coisa, né, preparar o solo, se você pagou mais caro no fertilizante, isso depois vai ser repassado no preço dos alimentos. Então, só para dar essa ideia, né, o trigo que a gente utiliza para fazer farinha e, consequentemente, faz ali o pãozinho francês que o brasileiro consome todos os dias, ele é cotado em dólar. Então, é importante que as pessoas entendam que esses indicadores, como o dólar que eu estou citando agora, ele não é só importante para quem é investidor, mas é importante para a vida de todo mundo, tá? E aí a gente pode falar também brevemente a respeito da Bolsa, Ibovespa, né? O Ibovespa ele reflete a performance das ações de empresas da nossa economia real, né? Ele mede ali a performance das ações de mais ou menos 85 empresas, que são as maiores empresas do país, empresas que têm fábricas, que contratam pessoas, que fazem negócios reais na nossa economia que todo mundo conhece. Petrobras, Vale, os bancos, né, Banco do Brasil, Itaú. Então, o índice ele é uma referência para o mercado financeiro, mas de coisas que as pessoas conhecem, né? Então, é importante dizer isso, dentre outros indicadores aí bastante importantes, como IPCA de inflação, a Selic, que é basicamente o custo do dinheiro, o custo da tomada de crédito. Então, são muitos indicadores do mercado financeiro que impactam diretamente na vida real de pessoas que não estão ligadas ao mercado financeiro, que ainda não investem, da população como um todo, tá? Então acho que é isso que é importante falar. Elton, e muitas vezes o brasileiro ele associa investimento a ganhar dinheiro rápido. Inclusive, tem muita gente que cai em golpes por causa disso, né? Chega alguém ali da confiança da família, fala, daqui esse seu pé de meia, que eu vou investir em pouco tempo, esse dinheiro vai duplicar, vai triplicar. Infelizmente, isso acontece muito. E
o que é realmente investir? Quem pode investir? Quem nunca investiu e está ouvindo a gente aqui agora, quais são os primeiros passos? Realmente, isso que você falou é uma coisa clássica do brasileiro como um todo. O brasileiro, ele busca ganhar dinheiro rápido e dinheiro fácil e não à toa cai em muitos golpes. A gente vê, por exemplo, a questões das bets, né? Muitas pessoas, às vezes, tiram recursos de coisas que são necessárias para apostar, né? Saiu um dado agora há pouco, por exemplo, que as bets faturaram quase 20 bilhões de reais no primeiro semestre de 2025. Isso é um faturamento maior do que muita empresa que emprega, que contrata, que é da economia real, né? Para a gente ver o tamanho da discrepância e de como as pessoas às vezes são mal informadas e tentam ganhar dinheiro rápido. Investir, na verdade, é você pegar aquilo que você trabalhou, poupou, aquilo que você guardou e colocar em investimentos, seja através de um banco, seja através de uma corretora, buscando de alguma forma preservar o seu poder de compra, né? Porque a gente sabe que existe a inflação que corrói o poder de compra da população, então você coloca ali em ativos que te gerem retornos acima da inflação, que preservem o seu poder de compra e que dê o potencial de você potencializar esses recursos que você poupou aí ao longo de uma vida de trabalho, né? Então, existem formas diferentes de você investir, formas mais conservadoras para você manter o seu poder de compra, formas um pouco mais agressivas, mais arrojadas para você multiplicar capital, mas sempre é bom você buscar ali o conselho de um profissional e não simplesmente uma dica de um amigo ou um vídeo que viu na internet ou fazer algo porque está todo mundo fazendo, né? Então, assim, o investidor, ele é uma pessoa normalmente racional, ele precisa ser racional e não simplesmente agir por impulso. O investimento está disponível para todo mundo, independente se a pessoa tem muito, se tem pouco, dá para ela investir, tá? Então, assim, a pessoa precisa parar de seguir dica, de seguir a manada, né? A gente chama, de tentar fazer porque está todo mundo fazendo, de buscar ganhar dinheiro rápido, porque isso não existe, né? A pessoa, na verdade, ela vai conseguir construir patrimônio e ganhar cada vez mais dinheiro com o trabalho dela. Os investimentos podem potencializar esses retornos e preservar o poder de compra daquilo que, ao longo do tempo, com o seu trabalho suado, ela acumulou. Tá? Mas os investimentos eles estão disponíveis para todo mundo, realmente só precisa ter esse cuidado para não cair em golpes, para não buscar o retorno fácil, para não seguir qualquer tipo de dica e buscar realmente a sugestão de um especialista, seja no seu banco, com o seu gerente de confiança, seja numa corretora através de um assessor de investimentos. Elton, quando você fala que isso é acessível, a partir de quanto uma pessoa pode investir? Porque muita gente pensa, eu preciso ter muito dinheiro para eu fazer algum investimento. Precisa ter muito? Quanto? Não, não precisa ter muito, tá? Hoje você consegue adquirir títulos públicos, por exemplo, né? Que é através existe uma plataforma chamada Tesouro Direto, por exemplo, que ali você consegue negociar a fração de um título, às vezes com 30, 40, 50 reais, você já consegue adquirir um título público, por exemplo, tá? E assim, só para não ficar... só para ser mais claro, talvez, né? Um título público é basicamente você emprestar dinheiro para o governo. Tá? É importante que as pessoas entendam que o governo compete diretamente pelos recursos disponíveis na sociedade. Tá? Então você consegue, com um valor baixo, às vezes de 30, 40, 50 reais, já começar a investir através de um título público. Para as pessoas que às vezes já têm um certo nível de conhecimento, existem investimentos em ações e às vezes uma ação pode custar R$1, R$2, R$10. Então, assim, você vê que é bem democrático esse mercado. Claro, existem alguns tipos de aplicações que existem, que exigem um investimento mínimo, às vezes R$100, às vezes R$1.000. Isso depende muito de aplicação para aplicação. Mas o mercado financeiro e esse mundo de produtos financeiros, ele acaba sendo bem democrático. Então, assim, com valor baixo, a pessoa já consegue começar a investir em algum tipo de ativo e se aperfeiçoar mais em relação ao mercado financeiro. Elton, uma crença que a gente observa, um comportamento muito comum e ruim no caso, é que muitas vezes as pessoas, elas
principalmente, né, quem está começando, opta por fazer um investimento que ela precisa deixar aquele dinheiro ali por 3, 5, às vezes 10 anos. Só que aí ela quer retirar esse dinheiro antes da hora. E muitas vezes isso acaba saindo mais caro, né? Sim. É, cada tipo de aplicação existe ali as suas particularidades. Existem aplicações, em grande maioria, digamos assim, que elas são as chamadas aplicações de liquidez diárias, né? Que elas estão disponíveis a qualquer momento. São aplicações normalmente mais seguras, só que elas não geram um rendimento tão alto quanto outras aplicações, como você citou, que exige que você permaneça por um período mais longo dentro dessa aplicação. Então é por isso é importante entender, é importante que a pessoa que vai investir entenda qual é o horizonte de investimento, o horizonte de tempo que ela tem para aquele recurso, e o especialista, eventualmente, que estará ali ajudando essa pessoa a investir, também entenda o horizonte de investimento dessa pessoa para que ele possa direcionar da melhor maneira essa pessoa para o investimento correto. Né? Porque não adianta simplesmente. É aquilo que a gente fala, não existe a melhor aplicação e você vai recomendar essa aplicação para todo mundo. Precisa entender o que cada um tem de horizonte de investimento, que recurso é esse, para que ela vai utilizar, e depois você direciona para uma aplicação ou de liquidez imediata, que é aquela que vai estar disponível a qualquer momento para você, ou você vai alongando para períodos mais longos, às vezes não necessariamente 5 ou 10 anos. Tem aplicações que em 6 meses, elas têm 6 meses de carência, 1 ano e meio, então assim, são prazos bem quebrados, não necessariamente tão longos. Então é importante que a pessoa que vai investir saiba para que é esse dinheiro, e o profissional, o assessor que está auxiliando ela, também entenda isso para poder direcionar para o melhor produto. E tem também, Elton, a questão de que muitas vezes a pessoa, às vezes, ela recebe um dinheiro, ela faz um pé de meia, ela começa a investir com um valor mais alto, e aí ela não faz mais nenhum aporte, ela não complementa aquele dinheiro, ele deixa ele simplesmente ali rendendo por si só. É melhor ainda que a pessoa consiga colocar um valor baixo por mês, mas ir alimentando aquela aplicação? Sim, com certeza, porque aí é que ela vai ver de fato o poder dos juros compostos. Né? Não que ela não vá ver isso se ela aplicar somente uma vez e deixar. Ela também vai ver o que é os juros compostos. Mas os aportes mensais, né, os aportes periódicos, eles potencializam muito o retorno dos investimentos. Né? Então, assim, existem aplicações que elas facilitam esse recebimento de aportes, e outras que são mais realmente para você aplicar e permanecer por um longo período sem fazer aporte. Então, uma carteira ela vai ser sempre diversificada com produtos que suportam esse tipo de aportes mensais, e outros que são realmente para prazos mais longos, mas o aporte com frequência ele potencializa os retornos. Você começou a entrevista, nós estamos falando com o Elton Carlos, sócio e analista de investimentos da Asset Capital. Você começou explicando sobre a importância do dólar nesse cenário todo de investimentos, o impacto. Hoje existe esse impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos. Quem investe já, ou quem está pensando em investir, precisa ter medo? As empresas americanas, né, ou fundos internacionais que são bastante procurados. Esse momento, o que fazer? Para quem ainda não investe, pensa em investir, e para quem já investe? Eu acho que é assim, só importante a gente dar um passo atrás para entender rapidamente o que é esse impasse comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, né? O presidente Donald Trump, ele impôs tarifas sobre importações de países do mundo todo, então não é um problema exclusivo e especificamente com o Brasil, é contra o mundo todo. Porém, no primeiro semestre a gente meio que passou despercebido, porque a tarifa de importação sobre o Brasil acabou ficando no piso. Era uma tarifa simplesmente de 10%. No início do segundo semestre, ele elevou essa tarifa para 50% sobre todos os produtos, depois acabou voltando atrás e basicamente tirou metade dos produtos. E o governo brasileiro continua tentando, de alguma forma, se aproximar dos Estados Unidos para isentar ainda mais produtos dessas tarifas, mas parece que as portas não estão muito abertas para o nosso governo, não tem conseguido negociar, então a gente segue nesse impasse comercial. Os Estados Unidos, como já é de amplo conhecimento de todos, tem colocado sanções contra autoridades brasileiras, ministros, parlamentares. Então hoje a gente vive um impasse comercial com os Estados Unidos, mas também tem esse impasse jurídico, diplomático, a situação
está realmente bem complexa e isso tem mexido bastante com as expectativas dos investidores, né? O nível de incerteza fica muito alto e isso gera um certo nível de estresse no preço dos ativos. E não necessariamente eu diria que as pessoas que investem em empresas americanas, em dólar, em fundos, precisam se preocupar com a questão das sanções. Você precisa se preocupar em saber no que você investiu lá. Né, em qual empresa você investiu, em qual tipo de fundo você investiu, porque o risco de mercado que tem em relação aos seus investimentos lá nos Estados Unidos, também existe esse risco de mercado nos investimentos aqui do Brasil. Se o medo for em relação às sanções, se os Estados Unidos vai bloquear os bens ou não, aí eu diria que não tem que ter receio algum, tá? Porque aí o problema dos Estados Unidos em bloqueio em sanções é justamente com quem ele está nesse impasse jurídico, né? A pessoa comum, o investidor comum, não deveria se preocupar com esse tipo de coisa somente em saber realmente naquilo que ele está investindo. Elton, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, por estar aqui com a gente. Tem alguma consideração final que você quer deixar para quem está ouvindo a gente, está pensando em começar a investir? Olha, eu acho que assim, né, vale para quem quer começar a investir e para quem já investe, né? Para aquelas pessoas que já investem, eu diria para elas permanecerem investindo, para elas buscarem ser o mais racionais possíveis, não se levarem tanto pelas emoções, né? Busca realmente ser racional e não agir por impulso. E para aquelas pessoas que ainda não investem, eu recomendo que você comece, seja através do seu banco, seja através de uma corretora que tem uma gama de produtos muito maior de investimento, que você comece porque isso vai te ajudar para o seu momento atual, vai te ajudar também no seu futuro, vai te deixar cada vez menos dependente da ajuda de outras pessoas e menos vulnerável a notícias, ao que as outras pessoas falam, e você vai passar a compreender melhor tudo ao seu redor. Elton, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por dividir essas informações, compartilhar essas informações com os nossos ouvintes e volte sempre, por gentileza. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Os especialistas em investimentos da Sete Capital, todas as sextas-feiras, eles participam da coluna aqui, Panorama Financeiro, no Jornal da Manhã Araçatuba. Se você quiser entrar em contato, conhecer mais sobre a Sete Capital, você pode ir lá no Instagram, letra A, 7, numeral, ponto capital. Você consegue entrar em contato com a equipe lá, com o Elton Carlos, com o Carlos Rossi, que estão sempre aqui com a gente também. Agora são 7 horas e 57